as noites serenas, abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ouve as preces, murmúrios de luz que aos céus ascendem e o vento conduz a voz. Virgem Maria, rogai por nós. Ave Maria, dos seus andores, rogai por nós, os pecadores. Abençoai essas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, dos seus andores, Virgem Maria, rogai por nós. Ouve as preces, murmúrios de luz que aos céus ascendem e o vento conduz a voz. Virgem Maria, rogai por nós. Filhos do meu coração, que a divindade permitiu que os recolhesse debaixo do teto da casa idealizada e fundada com muito amor a nosso Senhor Jesus. Sinto grande responsabilidade, filhos amados, enviá-los nesse trabalho de renúncia, de abnegação, de dor, mas sobretudo de muito amor. Essa casa para mim é joia preciosa do meu coração. É a realização do trabalho que começou há muitos anos atrás, ainda na espiritualidade, aonde planejamos, com a outorga de Cristo, cada detalhe dessa fraternidade, e hoje e no mais além socorrerá inúmeros irmãos encarnados e desencarnados. Cada trabalhador desta casa foi uma semente cuidada com muito amor, enviada à terra, adubada, regada e zelada por amigos espirituais devotados ao bem e ao amor, para que quando florescessem, viessem a trabalhar e a transmitir os ensinamentos cristãos. Graças à bondade magnânima do Pai, pude contar com inúmeros espíritos de elevada escola e muito caros ao meu coração, para que hoje pudéssemos ver implantado este posto de auxílio em pleno deserto rodeado de empreendimentos, onde se vendem a droga lícita chamada álcool, que destrói tantas famílias e vidas.
Aqui nesse local, onde no passado não muito distante, cedia lugar a toda espécie de mazelas e viciações, dominaram o tráfico de drogas, jogavam corpos nesse rio que hoje vez por outra, expurgos miasmas densos por meio do odor fétido que exala de suas águas. Nesse mesmo local, filhos amados, imaginei um posto de socorro, um posto de luz no meio da escuridão. Citamos os irmãos caboclos, índios, que muito laboram com os recursos da natureza, para podermos ter uma atmosfera saudável que permita atender e atingir o maior número de pessoas possível. Nessa imensa irmandade de amor, laboram também os chamados pretos velhos, as irmãs de caridade, enfermeiros, médicos, socorristas, especialistas em magnetismos e muito mais, que levaria muito tempo se tentássemos citar todos que aqui depositam o seu bocadinho de amor. É com muita gratidão que venho a vocês falar, meus filhos, porque sinto nos corações que se dedicam a essa casa o verdadeiro ideal cristão. Receba cada um de vocês uma rosa em meu nome, e essa rosa seja guardada no interior de cada um, levando saúde e equilíbrio de acordo com as necessidades individuais. Que o amor do Cristo Jesus os envolva, filhos do meu coração. Não há o que temer, há muito o que trabalhar. Com amor, Sheila. Queridos irmãos do Belo Espírita, boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. O nosso querido Milani disse que eu fui responsável por um dos filmes, do Chico Xavier, As Mães de Chico Xavier. Vocês assistiram? Eu não fui responsável pela produção, eu não fui responsável pelo filme. Eu só emprestei a minha dor para aquela história. O filhinho que cai da bicicleta é o Rangel, meu filho. Então, eu não ajudei no roteiro, escolhendo as outras cartas e tal, mas não fui responsável pelo filme. Apenas, como eu disse, emprestei a minha dor. Hoje eu vou falar de educando os sentimentos, mas eu não resisto antes contar para vocês uma história da mentora desta casa. Eu me sinto muito emocionada por estar aqui na Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Conversava com o Milani ali e dizia que esta casa é vibrante, vibrante de alegria. Tenho a impressão que as pessoas que buscam Jesus para superar a sua dor e o seu sofrimento e buscam a Jesus nesta casa, têm encontrado, junto com o Evangelho de Jesus, a alegria de viver. Porque o Evangelho de Jesus é isto, é alegria. E eu não resisto então de contar uma história ocorrida entre os anos de 1952 e 1954, no Centro Espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, que é o centro que o Chico Xavier fundou aos 17 anos de idade, do qual eu estou presidente atualmente. E nesta época ocorriam lá as reuniões de materialização dos espíritos. A minha mãe, ainda jovem na doutrina, assistia naquele grupo de 14 a 15 pessoas a estas materializações. E ela não conseguia acreditar no que via. Vocês podem imaginar, você está sentado no salão e de repente por uma porta aparece um espírito caminhando, conversando, trazendo coisas na mão. Vocês podem imaginar, de repente aparece só uma garganta conversando, cantando. Aparece umas mãos batendo palmas. E minha mãe via esses fenômenos e um dia ela disse ao Chico: Chico, eu não consigo acreditar no que vejo. E ele disse: vai estudando, minha filha, porque um dia você conseguirá acreditar.
E nós morávamos nesta época na Fazenda Modelo, onde o meu pai e o Chico Xavier trabalhavam. E para vir da Fazenda Modelo, 1 quilômetro e pouco, ao Luiz Gonzaga, passava-se pela casa da minha avó. E eles aproveitavam para visitar minha avó. E nesse dia, a minha mãe diz à minha avó: que lindos botões de rosas que a senhora colheu hoje no jardim. E a minha avó diz: estão lindos, Lia, colhi hoje 12 botões. E minha mãe segue para a reunião começa, e no meio da reunião o espírito Sheila materializa-se e entrega no colo da minha mãe um botão de rosa. E diz a ela: este é um presente do espírito que você já abriga aí no seu claustro materno. E minha mãe nem sabia que estava grávida. Este é um presente do espírito que você já abriga no seu claustro materno. Vai ser uma menina muito doce, muito meiga, que vai te dar muita alegria. Claro que não era a mim que ela se referia, né, gente? Doce, meiga. Eu já estava no pedaço nessa época. Então, quando a reunião acaba, a minha mãe diz ao Chico: Chico, Sheila me deu um botão de rosas. E Chico diz: é, Maria, agora vai lá na casa da dona Conceição e conta quantos ficaram. Apenas 11. Então, claro que a minha mãe não tinha comentado com o Chico aquela coisa rotineira, tinha 12 botões na casa da minha sogra. É claro que isso não havia sido comentado de antes. Então, aqueles pioneiros da doutrina em Pedro Leopoldo mereceram assistir a estas provas insofismáveis da existência dos espíritos. E os espíritos se materializavam para fortalecer neles a fé e os princípios da doutrina praticamente nascente em Pedro Leopoldo. Hoje, Sheila continua o seu trabalho incansável de iluminação da humanidade. Só que hoje ela não está mais trabalhando na materialização dos espíritos. Hoje ela trabalha na espiritualização da matéria. Estamos nesta época. Não precisamos mais de ver os espíritos. Hoje nós já sabemos, eles existem. Eles estão do nosso lado. Eles nos protegem a todo momento. A minha gratidão por esta doutrina de luz que me acolheu no berço é enorme, porque nesta doutrina eu encontrei tudo que eu precisava para vencer os desafios que a vida me apresentou e me apresenta. Então eu bendigo essa doutrina maravilhosa. E é nela que nós vamos encontrar sempre o objetivo principal de nossas vidas, que é o tema central desta maravilhosa quarta semana da Fraternidade Espírita, Irmã Sheila. Eu enalteço o labor incansável dos organizadores. Eu também organizo uma semana espírita há 12 anos e sei o trabalho que dá e sei a alegria que temos de ver vocês acolhendo os convites, participando e aprendendo o Evangelho. O tema central é o tema das nossas vidas, a nossa educação espiritual. É para isso que renascemos. É para isso que nós estamos aqui. E eu começo dizendo que encontrei na internet uma dessas histórias, uma dessas parábolas da vida moderna. É sobre um conceituado pintor de quadros. Ele queria fazer uma obra que atravessasse o tempo e eternizasse o seu nome.
Ele queria fazer uma obra-prima. E nesta obra-prima, ele queria pintar a coisa mais bela que existisse no mundo. E ele começa a buscar por inspiração. Qual é a coisa mais bela do mundo? Ele não consegue chegar a uma conclusão. E ele sai de casa para uma caminhada em busca desta resposta. A coisa mais bela do mundo. Então ele encontra um poeta. E diz ao poeta dos seus anseios. E o poeta, homem sensível, lhe diz: eu te sugiro que a coisa mais bela do mundo é o amor. Pinte o amor, que você terá o seu quadro. Ele agradeceu, mas ficou na dúvida. Como que ele ia materializar na tela algo que representasse o amor? E ele continua o seu caminho e encontra um homem religioso. E a este religioso ele faz a mesma pergunta: por que você me sugere pintar como a coisa mais bela do mundo? Porque o poeta me sugeriu o amor. E o religioso disse que o amor realmente era uma coisa bela, mas que a coisa mais bela do que o amor era a fé. Porque a fé é a certeza que o amor existe. Que ele pintasse a fé, que ele teria a coisa mais bela. E esse pintor segue o seu caminho agora com dois problemas: como materializar o amor e como materializar a fé. E resolve voltar para casa. E no caminho de casa ele encontra um ex-combatente de guerra, um homem sofrido que tinha assistido muitas mortes. E esse ex-combatente, ele expõe as próprias dúvidas e dificuldades. E o ex-combatente de guerra diz que o amor e a fé eram coisas belíssimas, mas que a mais bela de todas era a união do amor e da fé, a paz. Que ele deveria pintar a paz. Agora, o pintor segue para casa com três dúvidas: como materializar o e a paz. E ele vai caminhando, imaginando que aquelas coisas eram belíssimas, mas que ele não sabia como reunir aquilo em imagem. E ele chega em casa. Chegando em casa, a esposa e o filho vêm alegres ao seu encontro. No abraço da esposa, ele encontra o amor. No olhar do filho, que correu e pulou nos seus braços, ele encontra a confiança de que ele não cairia. E ali ele vê a fé. Os três se abraçam e felizes entram dentro de casa. E encontram ali dentro a paz. Ele dirige-se ao ateliê e depois de algumas horas, o quadro, contendo a coisa mais bela do mundo, estava pronto. E ele chamou esse quadro de Minha Família. A nossa família é a coisa mais bela do mundo. E se a nossa família não é para nós a coisa mais bela do mundo, nós estamos aqui buscando na doutrina espírita as bases, o roteiro, o GPS para transformar a nossa família na coisa mais bela do mundo, não transformando o outro, porque ninguém muda ninguém, mas buscando em cada coração, buscando dentro de nós, tirar o que cada um tem de melhor. Porque chega um momento nas nossas vidas que a doutrina tem que sair. Meu pai dizia que existem 3 fases na nossa busca religiosa. A primeira fase, você entra para uma religião.
Na segunda fase, a religião entra em você, mas é preciso de vivenciarmos a terceira fase. É aquele momento onde a religião começa a sair de nós, melhorando a vida ao nosso redor, melhorando a nossa ética relacional, melhorando a nossa maneira de ser. E então, quando nós falamos em família, nós somos levados a perceber claramente que a família começa com a união de duas pessoas. Normalmente, a família começa com a união entre duas pessoas. Então, nós vamos encontrar Kardec perguntando aos espíritos na questão 695 sobre o casamento. E a resposta, a gente vê a clareza. O casamento quer dizer a união permanente entre dois seres. É um progresso na marcha da humanidade. Por que Kardec chama de progresso na marcha da humanidade? Porque no princípio não era assim. As famílias não se formavam, as tribos, as pessoas procriavam. Não existia afeto. O afeto não tinha a menor importância nesse trabalho de procriação. As pessoas primitivas viviam um regime de poligamia. Então é com a evolução que surge a monogamia. É com a evolução que surge a união de pai e mãe num matrimônio. E quando nós abrimos mão da formação da família, nós estamos então retornando à vida primitiva. Mas Kardec chama de união permanente. E alguém questiona, mas a natureza é tão livre, tão leve, tão solta? A união permanente não seria contrário às leis da natureza? E Kardec diz, não, é uma evolução. Essa união é uma evolução. Então nós vamos ver por que os casamentos não são sempre a união permanente, como deveria ser. Porque, vejam, eu tenho um conterrâneo muito brilhante, chamado Simão Pedro de Lima. Ele é do sul de Minas, da cidade de Patrocínio, um excelente palestrante. E ele faz uma reflexão muito interessante a respeito dos motivos pelos quais os casamentos terminam. E estamos falando disso porque antes de um casamento terminar, ele causa a desarmonia na família. E isso é sempre muito danoso. Então ele fala que os casamentos duram enquanto durarem os motivos que levaram as pessoas a se casarem. O motivo acabando, o casamento acaba. Às vezes a pessoa se casa por interesse material. E eu quero a participação de vocês. Se por um acaso eu esquecer algum motivo, eu vou relacionar 5. As pessoas se casam por interesse material. A pessoa chega à conclusão que precisa de melhorar o nível financeiro. E casa, porque o outro tem alguma reserva financeira. Quanto tempo vai aturar esse casamento? Enquanto aturar a grana. Quando a pessoa garantiu o próprio patrimônio, e tem várias maneiras de fazer isso, o casamento acaba. O casamento acaba ou porque o dinheiro acabou, ou porque a pessoa garantiu ali já a sua metade. Então, o casamento também acaba junto com o motivo. O segundo motivo que pode levar as pessoas a se casarem é a carência afetiva. A pessoa encontra uma outra e vê naquela outra o porto seguro contra a sua carência. Vê naquela outra aquela fonte de nutrição emocional, né? Aí a pessoa amadurece, aprende a se amar,
Ou a pessoa decepciona porque não encontrou aquele suprimento afetivo que ela pensou que ela ia encontrar e o casamento termina. Terceiro motivo é a fuga. Não aguento mais viver na casa dos meus pais. Vou casar com o primeiro ou com a primeira que aparecer para poder sair daqui. Tem esse motivo. E quando a pessoa se vê lá fora nas asas da liberdade, ela percebe que ela não precisa de ficar naquele casamento, ela não precisa de fugir mais, ela pode seguir em frente. Quarto motivo, medo de ficar sozinho. Antes era por preconceito, tinha que se casar de qualquer forma, porque senão era solteirona ou era o solteirão. Hoje não tem mais esse preconceito, pela valorização que as pessoas dão a outros projetos pessoais de vida que não incluem o casamento. A pessoa diz, não, eu quero para a minha vida isso, isso e aquilo, não inclui. E muitos mesmo vêm sem a programação, sem o planejamento reencarnatório de uma união afetiva. Mas o medo de solidão ainda persiste e a pessoa é levada às vezes a fazer uma escolha precipitada. Não pensa direito. E aí o casamento fica mais ou menos, né? E a pessoa descobre que solidão a dois é muito pior do que a solidão de um só. Porque Sêneca já dizia lá no primeiro século de Cristo que solidão não é estar sozinho, é estar vazio. E então as pessoas vão aprendendo a trabalhar isso e não precisam mais de uma relação afetiva que não alimenta. Quinta e última, se casa pela beleza do outro. Vocês acham que isso acontece? Ou isso é só lá em Minas que acontece, aqui na Bahia não. Se casa porque o outro é aquela coisinha linda, aquele coisinho lindo. Aí a pessoa vira uma coisona. E o casamento acaba, porque o motivo que era a beleza e a juventude acabou. E a pessoa segue em frente buscando novas fontes de beleza e juventude. Então esses são os motivos que levam as pessoas a se casarem. Motivos não duradouros. Porque faltou um motivo, qual que é? O amor. Esse motivo é o motivo duradouro. Só o que Deus uniu, o homem não separa. E sabem por que o homem não separa o que Deus uniu? Porque Deus é amor. E o que Ele une pelo amor. Então, o amor não acaba. Nós temos que ter um mínimo de maturidade espiritual para percebermos que o amor não acaba. Quando alguém diz, a gente vai se separar porque o amor acabou, pode consertar a frase. A gente vai se separar porque a gente pensou que se amava. Porque quando é amor não acaba. O apóstolo Paulo não disse na primeira epístola aos Coríntios que o amor nunca falha. Então se falhou e foi cada um para um lado, não era amor. Não era amor. Era aquela situação estranha do até que a morte o separe. E estava lá num lugar parecendo o nosso lar, um cidadão, sentado, depois de 10 anos de vida, ele estava no plano espiritual já, feliz e em paz, porque a mulher dele tinha sido muito chata. E quando ele se viu morto, ele ficou muito feliz. E um dia ele estava lá sentado, de tarde, tranquilo, e ele escuta, Benê! Ela morreu também. E ela chega e fala, ai, ainda bem que eu te achei. Ele falou, pra que você me achou? Mas você é meu marido. Não, era até que a morte o separe. Duradouras apenas as feições espirituais.
E essas afeições têm que acontecer de uma forma natural. O ideal, como é que é o ideal para que essas feições se reúnam? Primeiro você conhece, depois você namora, depois você parte para o noivado para aprofundar um pouco mais o conhecer, depois você casa e depois tem filhos. É assim que funciona? Usualmente você tem um filho, casa, luta pela sobrevivência, se der tempo se conhece. Não é verdade? E esta troca da ordem natural dificulta um pouquinho, não impossibilita de forma nenhuma a formação de uma boa estrutura familiar. Mas essa formação dessa estrutura familiar fica um pouco mais dificultada, porque quem não estava acostumado a viver a 2, de repente vai ter que viver a 3, a 4 ou a 5, quando um já tem 2 filhos, o outro tem 3, ajunta ali aquele povão e fica um relacionamento da formação da família moderna com desafios maravilhosos de serem vencidos. Porque nós entendemos como desafios sempre a oportunidade de crescimento. E as pessoas vão procurando a pessoa certa. Eu conheço gente que está no 4º ou 5º casamento procurando a pessoa certa, procurando a pessoa perfeita, sem ser perfeito, e vai procurar a pessoa perfeita. E pessoas perfeitas não existem, assim como não existe a união perfeita. Existem pessoas que se aperfeiçoam e uniões que também vão se aperfeiçoando. Então, a gente sugere para a formação de uma boa estrutura familiar esse período que a gente chama de conjugalidade, que é a época que os cônjuges vão se conhecer, vão conviver, vão ver as diferenças, vão harmonizar essas diferenças. Gente, é importantíssimo harmonizar as diferenças antes dos filhos chegarem. E olha, nós estamos falando harmonizar e não uniformizar. Numa união saudável, não deve haver uniformização de forma de pensar, de forma de agir, porque as individualidades têm que ser preservadas. Então, nós estamos aqui na Terra para quê? Nascemos para encontrar a nossa educação espiritual. É a questão 132 de O Livro dos Espíritos. Nascemos para desenvolver a semente divina que está em nós e alcançarmos o grau de perfeição que a espécie humana pode alcançar. E Deus conta com os pais como elemento de propulsão desse progresso. Por isso, a gente vai percebendo que é preciso de muito critério para formar as famílias. No livro Estudando a Mediunidade, no capítulo 13º, que chama Espiritismo e Lar, Valdo Vieira classifica os casamentos. Põe pra gente aí. Do ponto de vista dele, não esquecendo que ponto de vista é a vista de um só ponto. Então, a gente vai analisar aqui, mas não é uma divisão hermética, fechada, não. É só uma divisão mais ou menos didática. Os casamentos podem ser acidentais, provacionais, sacrificiais, afins e transcendentes. Vamos ver aí cada um deles rapidamente. Os casamentos acidentais são aqueles que não estão no nosso planejamento reencarnatório, porque o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que o casamento
é uma das poucas coisas que a gente traz mais ou menos planejado. Planejado e não programado. Há sempre uma maneira de partir com o plano B e cumprir assim mesmo os nossos compromissos. E muita gente parte com o plano B porque esquece, não sonda a própria alma para ver se realmente essa pessoa que me está destinada nesta existência. E a pessoa ali geralmente se liga por um daqueles 5 motivos estranhos que a gente falou. Se ligam por paixão, que é a pior máscara que o amor pode apresentar. E essa paixão dura, segundo os psicólogos, 2 anos. É o tempo que dura o casamento. Mas muitos fazem um casamento acidental entre 2 pessoas que não tinham vínculos espirituais, mas se uniram no uso do livre-arbítrio, se uniram pela escolha própria daquele momento, e ali pode até realmente o casamento cumprir o seu objetivo de levar a família ao progresso. Mas é preciso que eles se harmonizem, porque senão não vão conseguir um casamento saudável, um casamento funcional. Vão se levar por aquela primeira ânsia de pensar: encontrei minha alma gêmea. E depois, em vez de gêmea, é uma alma que geme. Ai, meu Deus, como é que eu fui parar nesse casamento? Onde que eu estava com a cabeça? Ai, 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 a alma gêmea. Os casamentos provacionais, olha esse, vocês vão ter que, os casados aí, vão ter que depois falar qual que é o seu, hein? Falar para si próprio. Ninguém quer aqui devastar a privacidade de ninguém. Acidental, provacional. Encontros de almas em reajustes. Reajustes necessários à evolução de ambos. 2 almas devedoras. Só que A pensa que B tem que pagar e B pensa que A que tem que pagar. Os 2 se cobram mutuamente. Esse tipo de casamento, salvo o melhor juízo e quase certo engano, é a maioria. É a maioria dos casamentos. 2 almas que se acham donas uma da outra, que se sentem no direito de cobrar coisas uma da outra. E Emmanuel define esse tipo de reencontro matrimonial como expiação ou provas. É a maioria dos casamentos aqui da Terra. É aquele casamento que estava escrito nas estrelas. Mas se você tivesse lido antes, você não casava. Você não casava. Mas estava lá escrito, Maktub, escrito nas estrelas. Porque eram experiências necessárias a reajustes. E André Luiz, no livro Os Domínios da Mediunidade, nos conta que o mentor Alexandre esclarece que situação é esta. Põe aí pra gente, querido. A família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, em processo de reajuste ou santificação, onde os pais aprendem a sublimação de si mesmos na renúncia em favor do que estão na condição de filhos. Vocês estão vendo a responsabilidade, a renúncia de si mesmos em favor da educação dos filhos, em favor da harmonia familiar. E aí a gente vai entender que o cenário familiar pode ser um cenário bastante complicado, porque nós estaremos unidos pelos laços de afetos ou não. Concordam? Se é reajuste, nem sempre é o amor de almas afins. É o amor de almas ligadas por compromissos.
por compromissos criados pelos inúmeros equívocos que a gente foi aí cometendo ao longo do tempo. São espíritos endividados entre si e que formam aqui uma família para quê? Para quebrar as arestas, para harmonizar as relações. Então, às vezes a pessoa está num relacionamento e diz: eu sou muito infeliz porque o meu marido é meu inimigo do passado. Ah, eu não me dou bem com minha filha porque ela é minha inimiga do passado. Nós sabemos que o passado grita, mas ele explica a dificuldade da relação, mas não justifica. Se nós estamos diante de alguém, de um familiar, que a gente percebe que há uma animosidade natural, ali está o nosso maior desafio. Ali está a situação onde nós vamos colocar o melhor de nós. E é nessa hora que a doutrina espírita, que estamos colocando dentro de nós, numa casa tão maravilhosa como essa, tem que fazer a diferença. É nessa hora que nós vamos levar a espiritualidade que estamos colocando em nós, os valores dessa espiritualidade para dentro da nossa casa. É lá que nós temos que começar a brilhar, a fazer brilhar a nossa luz. Muitas das vezes o casal passa por dificuldades enormes porque recebe como filhos almas difíceis que os dois corromperam no passado. Então você cria um filho lá na nobreza ou numa situação de burguesia, de situação financeira boa, e você estraga aquela alma com tanta proteção, fazendo todas as vontades. Você estraga aquela alma sem fazer com que ele tivesse que trabalhar para conseguir nada, tudo de graça, e depois você recebe aquela alma preguiçosa, indolente e revoltada para você consertar. Meu filho, agora as coisas são difíceis, e o filho não aceita as dificuldades. Ali então, às vezes nós recebemos almas difíceis com temperamentos adoecidos que nós mesmos estragamos no passado, para que a gente agora conserte. Agora vamos ver aí, volta por favor, em vez de seguir em frente, o terceiro tipo. Vamos ver esse tipo aqui. Sacrificial. É encontro de uma alma mais iluminada com uma alma menos iluminada, com uma alma inferior. O objetivo é: a alma mais iluminada vai ajudar a alma menos iluminada em suas dificuldades. É uma alma que avançou no progresso mais que a outra e está ali para ajudar naquela caminhada. Que casamento é esse? É o casamento que a maioria de nós mulheres aqui achamos que é o nosso. É o casamento. Nós sempre achamos que o marido é mais atrasado espiritualmente, e que então o nosso casamento é esse: nós somos almas iluminadas e o marido é aquela alma inferior que você vai ter que conduzir. Isso me lembra uma cena do casamento grego, uma comédiazinha daquelas que uma vez a cada 4 meses eu posso assistir na Sky no domingo de tarde, quando não estou estudando. É o casamento grego, aquele regime patriarcal, o homem querendo que seguisse todas as normas, os rituais, né? E a mulher tentando resolver a situação, e alguém chega e fala: ele é o cabeça do casal. A mulher ele é a cabeça e eu o pescoço, viro a cabeça para onde eu quiser. Então é aquela situação, porque quando o homem vai impor o que ele quer, ele é mais direto, ele é mais claro. A
A mulher não, cheia de subterfúgio, cheia de subterfúgio, que ela faz o homem pensar que ele é que manda, quando na verdade ele é a cabeça, mas ela é o pescoço. Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia iluminada de Divaldo Franco, nos traz o exemplo de um casamento sacrificial no livro Tramas do Destino. Alguém já leu esse livro? Tramas do Destino. É o tipo do romance que a pessoa aprende muito. E não esses romances idiotas, água com açúcar, que o mercado editorial está lotado aí. Enquanto as trevas batem palma de ver os espíritas distraídos, lendo porcaria e deixando a boa literatura de lado. Aqueles romances que você pensa que o plano espiritual é hotel 5 estrelas. Aqueles romances que você tem um problema espiritual terrível, uma obsessão secular, e aí no romance você chega na casa espírita, a pessoa que te atende vê passado, presente e futuro, desvenda todo o processo, desvenda todo o caso, te dá um passe, conversa com você, 10 minutos você sai curadinho. Os romances. E as pessoas leem os romances e falam, eu vou na casa espírita que eu quero assim. E chega lá e fala, o catecismo é bem fraco, meio devagar. Eu vou continuar procurando um centro bom para resolver minha questão. E a questão resolve de dentro para fora, né? Quando ele chega na casa espírita, não, meu irmão, você está com um processo obsessivo, nós podemos te ajudar, mas quem tem que fazer o trabalho é você. E é assim, assim, assim. Ninguém quer saber disso não, quer saber igual tá no romancinho idiota. Mas eu não posso ficar falando mal deles, porque eu não sei escrever nenhum. Mas estou escrevendo. Estou escrevendo sobre perdas de entes queridos, porque há 30 anos nós temos vivenciado essa realidade. E a gente está reunindo num livro só as explicações que a doutrina traz para todos os tipos de morte. E o mais impressionante é que na minha família eu tenho quase todos os tipos de morte. Impressionante, eu fui contar a minha história dos meus pais, quando eu vou na doutrina explicar, estava lá todas as explicações. Acho que esse livro vai sair. Mas o Divaldo Franco, então, psicografando Manuel Filomeno de Miranda, escreve em Tramas do Destino a história de Artemis, um espírito iluminado que volta à Terra, ao cenário terrestre, para conduzir todo um grupo familiar de espíritos muito mais inferiores do que ela. E ali ela vai vivendo aquelas situações de muito sofrimento para, através do amor, ela reencarna aqui no interior da Bahia. E a vida dela foi permeada de todo tipo de problemas, problemas financeiros, problemas de obsessão, dores morais, lepra. E através daquele sofrimento, daquela dor, ela consegue promover a redenção do seu grupo espiritual. O último, os transcendentais eu não vou falar, porque não tem ninguém aqui vivendo essa situação. Tem? Não vou menosprezar e nem vou julgar precipitadamente, né? O transcendental é aquele casamento de almas afins, iluminadas, igualmente evoluídas e que vêm com objetivos muito nobres, tipo o casal que ri na ciência, tipo Kardec e Amélie na filosofia, na religião, e nem trazem compromissos com filhos, porque o objetivo é estender bem todos os seus talentos para além dos estreitos laços da consanguinidade. Mas agora vamos falar do casamento afim. Vamos ver se alguém tem esse aí. Encontros de corações amigos para consolidação do afeto. Então são almas que se amam e que vêm juntas para fortalecer ainda mais esse amor. E geralmente trazem compromissos terríveis com espíritos muito endurecidos
que renascem naquele lar harmonizado, estruturado, porque ele vai precisar realmente muitíssimo de um lar bastante estruturado. Ele vai precisar em função das rebeldias que esses espíritos já trazem. Então, essas relações se chamam horizontais. É um casamento horizontal. A Lírio Cerqueira Filho, o psiquiatra e psicólogo, o médico espírita, nos explica sobre isso. O casamento horizontal, ele é formado num regime muito interessante de colaboração mútua. Um coopera com o outro igual o outro coopera com o um. É focado na convergência de opiniões. É focado assim, se as pessoas pensavam diferentes, elas procuraram a convergência de ideias. Olha essa frase: quem vai formar aí uma família? Convergência de ideias é a receita ideal. Onde você pensa de uma forma, o outro pensa de outra, ninguém vai mudar ninguém, mas nós vamos estudar o meio termo, vamos estudar as concessões, onde vai prevalecer a individualidade, mas não o individualismo. No individualismo, eu sou assim, eu gosto desse jeito. Na individualidade, olha, meus valores são tais e tais e tais, vamos ver como são os seus e vamos ver como que a gente ajusta. Porque antes o casamento era vertical, era um regime de patriarcal. O homem mandava, a mulher e os filhos obedeciam. Depois, à medida das conquistas femininas, a mulher foi ocupando o seu lugar, o seu espaço. E aí, então, começaram duas individualidades, né? Sem ser o culto do próprio indivíduo. A individualidade preservada é eu e você formando o nós. E aí sim, Jesus chama isso, no Evangelho nós temos isso, seremos uma só carne, seremos o nós. Mas para chegar nesse ponto, nós vamos precisar de convergir as nossas vontades, os nossos gostos, a nossa maneira de pensar. Um exemplo: o homem gosta de música clássica, a mulher gosta de música sertaneja. E aí vão viajar os dois. Dedo no botão do rádio, dedo no botão do som lá. Ele quer ouvir a clássica, ela quer ouvir a sertaneja. Como é que é o meio termo disso aí? Como é que é o meio termo? Várias maneiras. Durante a primeira hora clássica, a segunda hora sertaneja. Segundo, fone de ouvido. Terceiro, um gênero musical que agrada aos dois. Quarto, vamos conversando em vez de ouvir música. E aí a gente vai convergindo. Eu não vou abrir mão, eu gosto de música sertaneja, mas eu não vou impor para você gostar da mesma coisa que eu gosto. Eu gosto de música clássica, mas eu não vou impor para você o meu gosto. Então a gente vai ajustando, sem que ninguém faça competição, sem que ninguém se julgue melhor, sem que ninguém se julgue superior ao outro. E sem que ninguém tenha a ilusão de que vai mudar o outro. Ninguém muda ninguém. Durante o período de paixão, a pessoa faz o que não quer para agradar. Mas esse período é um período que não resiste ao tempo. Quando essa paixão acaba, é preciso ficar o respeito, é preciso ficar a amizade, é preciso ficar o amor. Eu vou conhecer alguém e vou pensar, eu vou ver se consigo amá-lo. E o que é amar, se não aceitar o outro exatamente como ele é? Se eu quiser mudar o outro, eu não amo. Eu amo o ideal que faço dele.
Eu amo o sonho que eu sempre tive. E essa questão fica muito complicada, porque os hábitos desagradáveis que a pessoa tem, que a mulher tem, que o homem tem, e que são perfeitamente suportáveis no princípio, depois viram um monstro destruidor de harmonia. Porque você não consegue ficar incomodado. Vocês querem ver um exemplo? Um só dorme vendo televisão. O outro não consegue dormir vendo televisão. Não tem importância não. Vão ficando aqui. Com 2 anos você não aguenta mais, nem vê ou não vê. Então é preciso de um meio termo, é preciso de ajustar essa conduta. Quer ver um outro que no princípio não é problema e depois vira um transtorno? Um só dorme com a luz toda apagada, o outro tem que ter uma claridadezinha. Isso é complicado. Quer ver um problema sério? Todo domingo almoçar na casa de mamãe. Versus nenhum domingo eu quero almoçar na casa da sua mãe. Então qual que é o meio termo disso aí? As coisas vão complicar, as coisas vão se complicando. E sabe como que isso acontece? As coisas vão se complicando enquanto os filhos estão ali crescendo, vendo aquela desarmonia, vendo discussão por qualquer coisa. E as crianças ficam tremendamente infelizes quando passa mais. Quando os pais estão discutindo por besteira. Porque casamento não é namoro, não é diversão. Casamento não é diversão. Casamento é compromisso de formar uma família e educar os espíritos que Deus mandou. Porque nós estávamos brincando aqui com luz acesa, luz apagada, estilo de música, ver televisão, não ver televisão, nós estávamos falando de meras diferenças de comportamentos. Mas quando nós entramos na questão das diferenças de personalidade, que não foram devidamente conversadas e ajustadas, a coisa fica muito complicada. E observem os lares de vocês. Se não estiverem harmonizados, vocês podem saber que os filhos estão totalmente perdidos entre duas personalidades totalmente diferentes. Por exemplo, um dos pais muito conservador, o outro muito liberal. Um muito mão aberta, o outro muito seguro. Um muito exigente, o outro muito transigente. Aceita tudo, aceita qualquer coisa. E o que acontece? Eu trabalhei 25 anos com alunos da faixa da adolescência. Eu dava aula de química e eu via aqueles jovens totalmente perdidos entre dois comportamentos diferentes. E eles manipulavam, cada hora eles pendiam para o lado do pai ou para o lado da mãe, de acordo com a própria conveniência. E isso não é um lar equilibrado. De jeito nenhum. A individualidade não está prevalecendo, mas estava prevalecendo o individualismo. Por isso, a gente tem que lembrar que que casamento não é mais o que eu vou fazer para eu ficar muito feliz aqui com ele. Não. A prioridade é o que devemos fazer para ajustar as nossas condutas e dar um lar equilibrado para os nossos filhos. Porque no capítulo 14, do item 9, do Evangelho segundo o Espiritismo, de honrar pai e mãe,
O Espírito Santo Agostinho nos faz a pergunta: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? E a gente pode estender essa pergunta. O que você está fazendo do filho que o seu cônjuge trouxe para o seu relacionamento e você prometeu amar? O que você está fazendo aí de amor com seus enteados? Porque, sinceramente, eu já vi muitas vezes a mulher encontra um cara que tem 3 filhos e ela, para conquistar esse cidadão, ela oferece ali todo o carinho e atenção para aqueles filhos. E ele fala: ah, eu encontrei a companheira ideal, ela ama meus filhos até ela ter o dela. O dia que o dela nasce, ela já não quer mais saber daquelas crianças que fazem barulho, que atrapalham a casa, que acordam não sei quem. E então isso é maior, isso é corrupção, não? Como é que chama isso? Isso é falsidade teológica. Isso é uma loucura, porque você promete algo, você sinaliza que vai amar igual e não ama. Que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Porque nós todos temos que sair desta existência melhores do que chegamos. E não vale devolver para Deus o filho pedindo desculpas pelos estragos causados na personalidade deles. E só o amor vai ser capaz de manter o equilíbrio familiar. Às vezes, a pessoa chega na casa espírita desesperada porque algum dos familiares está ali atravessando um processo complicadíssimo de obsessão. Já viram isso? Já? Isso é comum? E a pessoa chega e fala: fulano tem um espírito obsessor terrível. Aquele espírito está ali assediando fulano, mas ele pode ser inimigo de Beltrano, de Ciclano. Às vezes ele pegou o fulano porque o fulano tem sensibilidade mediúnica pela qual ele vai se expressar, mas ele nem é inimigo daquele, ele é inimigo de alguém da casa. Então, um processo obsessivo é um processo que atinge a família toda, e todos têm que se envolver naquele tratamento para que a coisa funcione. E é no Evangelho segundo o Espiritismo que nós vamos encontrar a receita perfeita para o tratamento da obsessão quando atinge a nossa família. Se tendes amor, tendes tudo que se pode desejar sobre a terra. Possuiríeis a pérola por excelência, que nem os acontecimentos, que nem a maldade daqueles que vos odeiam e vos perseguem poderão vos arrebatar. Olha que coisa extraordinária. Olha que coisa sensacional. O que protege a família? Se a família é unida, se a família se ama, se respeita, é fraterna, é solidária, nada atinge a família. Nem maldades de encarnados e nem de desencarnados. Então, onde houver um processo obsessivo que persiste, que cria lastros de desarmonia na família toda, está simplesmente faltando amor. É o amor, é a proteção, é o estar junto, é o colo, é o aconchego, é que vai proteger aquele médium que dá a passividade e que deixa acontecer coisas horríveis. Então é na vivência desse amor que nós todos vamos juntos caminhando e se educando,
educando inclusive aquele inimigo que não vai sair daquela família por um passe de mágica. São aquelas obsessões onde o único jeito é educar junto, é evangelizar junto o perseguidor. E é nessa hora que a família que tiver amor tem tudo que ela precisa. Então nós estamos agora falando do último tipo de casamento. Eu não podia deixar de falar nessa questão complicada que a gente analisa na questão 775 do Livro dos Espíritos. Qual seria para a sociedade o relaxamento do laço de família? E eu quero pensar um pouquinho nessa palavra relaxamento. Relaxamento do laço de família, nós não estamos falando aqui de divórcio, nós não estamos falando aqui de separação, nós estamos falando de relaxamento. É aquela hora que as pessoas não estão mais cuidando do casamento, cuidando da família. Está cada um para si, cada um para um lado. E como que isso aconteceu? Porque o casal era assim. O casal vivia um casamento chamado, que o Dr. Alírio chama de horizontal difuso. É um casamento de permissividade. É um casamento onde a liberdade não há limites. É um casamento que eles não tentaram convergir as opiniões. Cada um continuou com a sua opinião e pronto. Eles não tentaram ajustar as condutas. Cada um faz o que quer e pronto. Eu não me imponho a você, você não se impõe a mim. Essa liberdade. Cada um pensa o que quer, faz o que quer. Porque viver a convergência familiar é alguma coisa muito complicada. E isso é o casamento moderno. Isso é o casamento moderno. A pessoa saiu daquele regime patriarcal onde um mandava e obedecia para chegar nesse extremo de permissividade. Então nós vamos encontrar um resultado que eu tenho visto doloroso nesses casais. Os filhos crescem vendo aquela egocentrismo, aquela eu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, se sobrar um tempinho, os meus. A filha cresce e ela compra um celular de R$2.000, enquanto a mãe está batendo na porta da casa espírita pedindo dinheiro para pagar a conta de luz. É o filho que compra uma moto de um preço absurdo, faz uma viagem maravilhosa, deixando o pai velho sem plano de saúde. Porque os problemas da família não são problemas da coletividade familiar. É cada um para si. Foi assim que eles cresceram. Foi assim que eles aprenderam como se faz. Conheci uma senhora que tinha filha única. E nós lá em casa, nós éramos 17 filhos os meus pais tiveram. Eles vão renascer estéreis na próxima reencarnação, eu tenho a impressão. E nós criamos 13. Imagina aquela meninada, a gente era um horror em brinquedo dos outros, porque nós não tínhamos. Então, essa menina, filha única, era meu sonho de consumo ser filha única. Meu quarto eram 6 camas. 6 camas, 3 guarda-roupas, 2 cômodas, uma penteadeira e um banheiro. Devia ser desse tamanho aqui, gente. 6. E eu olhava aquela menina lá, vizinha, filha única, um quarto só para ela, tudo só para ela. Eu ficava, será por que é desse jeito, né? Lá com 5, 6 anos, no Natal, os presentes. E a mãe dela ficava cuidando dos presentes que ela ganhava, porque os meninos de liga eram um horror para destruir. E ficava assim, esse brinquedo é só seu, né, filhinha? Não pode emprestar, não. Era assim que essa menina foi educada. É só seu, né, filhinha? Você não pode emprestar. No final, viu o suficiente para ver esta mãe doente e a gente dizendo a ela, cuida da sua mãe, ela está muito doente. Cuida da sua mãe, ela não aprendeu a dar, ela só aprendeu a receber. Muitas das vezes a ingratidão
é tragédia anunciada, porque assim nós criamos e assim nós vamos colher, né? Então, encerrando, porque é uma pena, eu falo demais e tinha muita coisa que eu gostaria de colocar para vocês, mas vamos falar do ideal do relacionamento. É como cuidar de um jardim. Vamos falar do ideal de uma família. É como cuidar de um jardim. Todo jardineiro sabe que ele tem que ficar vigilante. E um jardineiro vigilante é aquele que sabe quando uma praga começa a invadir o seu jardim. A praga do desinteresse, a praga da indiferença, a praga do comportamento mais agressivo, a praga da rebeldia. Você olha um jovem e ele começa a mudar o comportamento, tem uma praga entrando ali. Que praga é essa? O que está modificando? O cônjuge está tão distante, ele está começando a ficar distante. O jardineiro vigilante, ele consegue socorrer as situações ainda no princípio. Por isso a vigilância é fundamental. Porque nenhum relacionamento entre pais e filhos, entre esposos e esposas, está isento de crises. Todo relacionamento tem essas crises. O segundo passo é o cuidado. O cuidado, é preciso cuidar de uma planta, é preciso cuidar de quem você ama. E é preciso podar algumas situações, porque é na poda que a planta se fortalece e frutifica. E nós, que somos reencarnacionistas, temos que aprender a fazer a poda naquelas atitudes daquele anjinho lindo, bonitinho, engraçadinho, que é extremamente autoritário, arrogante e egoísta. Olha que lindo como é que ele faz birra, olha que gracinha como que ele faz birra. E depois ele vai crescendo ali sem um limite, sem nenhuma poda. E isso é muito complicado, porque nós precisamos de olhar onde estão os baobás que, se crescerem, tomam conta. Finalizando, nós devemos cuidar da ética relacional em si mesma, cuidar da rotina, para que a rotina não estrague o relacionamento. Tem gente que pensa que é a rotina que estraga o relacionamento, e não é. Os casais começam o relacionamento chamando uns aos outros com o nome de bichinhos. Quanto mais no princípio, menor o bichinho e mais bonitinho o bichinho. Então, a gatinha está lá sentada no sofá, e o marido chega e a gatinha fala assim: olha, eu estava com preguiça hoje, não preparei o jantar, não, pede uma pizza. E ele olha e fala: que gatinha mais preguiçosinha que eu casei com ela. Daí a pouco tempo essa gatinha vai virar ou vaca, ou um animalzinho bem maior. O cara tá lá conversando com os amigos, o celular chama e ele olha e fala: com licença, meu colibri tá me chamando. Daí uns anos ele diz: deixa eu atender aqui que Dona Maria é uma hiena. E os bichos vão mudando de tamanho, né? Quem que fez esse estrago? Não foi a rotina. Não foi a rotina. Porque ninguém cansa de amar e ser amado. Ninguém cansa de coisa boa. Não é a rotina que estraga. Porque de que rotina nós estamos falando? Aquela rotina que Chico Buarque cantou? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me acorda às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com boca de hortelã. Quem que aguenta sorriso pontual? Sorriu por obrigação, beijou por obrigação, perdeu a espontaneidade.
as atitudes amorosas, carinhosas, espontâneas, não cansam ninguém não. Quando a gente começa a se cansar, foi outra coisa. Foi outra coisa. A gente deixou o amor morrer. A gente deixou o amor sem alimento. A gente enferrujou aquele sentimento tão lindo que existia. E o amor é como os músculos de uma perna. Se você engessa por algum tempo, eles atrofiam. E o amor que você não vigia, que você não cuida, um amor que não recebe atos de bondade, ele apodrece, ele adoece, ele deteriora e ele quase morre. E pode nascer daí o ódio, porque o ódio não é o contrário do amor, não. O contrário do amor é a indiferença. O ódio é só o amor que adoeceu. E ele tem cura. Enquanto você está odiando o seu marido, ele pode estar cheio de esperança que um dia você vai parar de odiar. Porque você só odeia aquele que você amou um dia. Ninguém odeia o que não conheceu, o que não conviveu, o que não amou. Por isso o ódio é simplesmente o amor adoecido. É só tratar aquele amor. É só tratar aquele amor que ele volta ao normal. Então, nós vamos ter a maior compaixão pelos limites dos nossos filhos, pelos limites dos nossos cônjuges, e vamos olhar para eles com os olhos de Jesus, porque Jesus, ele combateu o mal, ele combateu a prostituição, ele condenou a prostituição, mas não condenou a prostituta. Ele condena o ladrão, mas janta com Zaqueu. Ele condenava a maldade. E o nosso desafio é separar o pecado do pecador. Olha que desafio, olhar para os seus familiares difíceis e tentar ajudá-los em seus limites, mas sem criar aquele estrago do marido se sentir desamado porque ele só escuta crítica, do filho que fala: meu pai não gosta de mim, ele me critica, ele me xinga. Então, o nosso desafio é continuar amando aquele que estiver errado, porque só existe uma coisa que cura o erro, é o amor. Porque o amor dignifica a pessoa que recebe. Tem um amigo muito sábio que ele tratou um genro que bebia, dava vexame nas festas. Aquele genro caía bêbado no meio de uma recepção e ele tratava esse genro com a maior dignidade. Aí eu disse a ele: admiro você que consegue tratar o seu genro com a maior dignidade. Ele falou: eu trato ele como gente para ver se ele vira. E é isso, porque o amor dignifica a pessoa, e a pessoa se sente digna de ser amada, então ela vai querer também tirar de dentro dela o que há de melhor. É isso que Jesus ensinou no diálogo com Zebedeu, no livro Boa Nova. Passa pra gente aí. Se um companheiro cair na luta, foi o mal que tombou, nunca o irmão, que para nós outros estará sempre de pé. Por que os errados, os infelizes, os grosseiros, os agressivos merecem o nosso amor? Porque grosseria, agressividade e erro cai, mas cai de um irmão que é um espírito em pleno progresso, em pleno processo de evolução através dos erros. E nós precisamos de olhar os nossos irmãos em erro
no nosso grupo familiar e olhar para ele e dizer: este é um ser espiritual, de essência divina, criada por Deus, e que tem dentro dele toda a potencialidade que ele pode desenvolver e que o progresso nos autoriza a acreditar que um dia ele vai desenvolver. Então, assim, a gente consegue separar o pecado do pecador. Olha, fulano, não aceito, definitivamente não aceito a sua atitude, mas a você eu continuo amando. Sem medo do nosso amor ser a conivência com o erro, porque o amor não é conivência com o erro. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos encontrar nessa doutrina maravilhosa todos os recursos que nós precisamos, porque o acaso não existe e nós não estamos juntos de ninguém por acaso. É preciso de fazer uma construção de amor, de luz e de progresso. Muito obrigada.